Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Vamos dar continuidade aqui nessa nossa introdução aqui sobre projetos de placas de circuito impresso, que na verdade é um aquecimento para o nosso mini curso aí de projeto de PCB com o KiCad, com o software KiCad, que acontecerá agora dia 20/7/2024, para os alunos aí da Microgênios Academy. Então, se você ainda não é aluno, tem interesse, entre em contato com a gente, aí embaixo tem a descrição, faça matrícula ou rematrícula aí na Superformação, além de todo o conteúdo aí, mais de 660 horas de conteúdo aí sobre microcontroladores, com o conteúdo da formação de programadores especialistas em microcontroladores, da formação Internet das Coisas, da formação para iniciantes aí com a LabGênios, de todo o conteúdo do Clube de Membros Microgênios, acesso ao GNIOT, ainda vai ter acesso aí aos mini cursos de férias que vão ser realizados ao vivo, vai poder participar via Google Meet aí comigo, tirar dúvidas, e a gente vai bater um papo legal aí, fazer um projeto bem legal aí, utilizando o KiCad, que é uma ótima ferramenta aí para projetos de placas de circuito impresso. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E agora a gente vai falar sobre esses tópicos aqui. Fluxo de desenvolvimento de um projeto de placa de circuito impresso, uma visão geral, tá? O breve histórico sobre as ferramentas ECAD e por que escolher o software KiCad. Então vamos lá. Quando a gente pensa em projeto de placa de circuito impresso, então vocês acredito que pelos vídeos aí anteriores já começaram a perceber que não basta simplesmente a gente ir conectando os componentes. A gente tem que seguir toda uma metodologia, regras específicas de design para que o nosso projeto tenha sucesso, né? Funcione corretamente, seja possível de ser produzido, de ser montado por um custo viável que não finalize o processo, né? Não, o projeto não acabe com o projeto, porque se você fizer um projeto maravilhoso, incrível, mas que você vai ter um custo muito alto de produção, de fabricação e assim por diante, de, sei lá, de montagem, coisas muito específicas, provavelmente você vai acabar fracassando com o seu projeto. A questão de custo, a questão de viabilidade produtiva do seu equipamento, da sua placa de circuito impresso, ela é muito importante, tá bom? E como vocês viram, até mostrei para vocês, é muito importante ter um manual de regras de design. Esse manual de regras de design é bom vocês terem o interno de vocês, onde vocês vão fazer diversas definições aí de projetos, quais bibliotecas que vocês já usaram, já testaram, já salvaram, já customizaram do jeito que vocês vão precisar, a simbologia específica, o fluxo que você vai utilizar específico de projeto, se você vai. Qual fabricante que você vai estar utilizando, conhecer as características aí, as limitações desse fabricante, seja do fabricante da PCI, seja da montagem. É importante você ver a documentação de produção, se ela está bem feita, se vai possibilitar realmente a montagem interna, externa, se não vai causar erros, se não vai causar retrabalhos. Então, algumas coisas eu fui comentando aí com vocês. Uma coisa que a gente sempre adota aqui nas nossas documentações, por exemplo, é a questão de teste elétrico. O teste elétrico, para a gente, é sempre o utilizado. Tá? Deixa eu até ver aqui se eu tenho uma coisa aqui para mostrar. Então, eu mostrei para vocês aqui o manual de regras da empresa que a gente fabricou a PCI, né? Da Montécnica. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui para mostrar para vocês. Ó, por exemplo, aqui é um exemplo do nosso da nossa documentação aqui de produção, tá? Então a gente tem bem certinho o nome. Olha, para vocês terem ideia, até coisas assim que parecem absurdas de dar problema, dão problema. A gente já teve problema até por questões do nome do arquivo,
tá? De ter uma nomenclatura específica para o arquivo, diferente de quando a gente chamava, né, pelo nome do produto, e isso acabou uma pessoa solicitando para um fabricante fazer a placa, ele falou pelo nome do produto, o cara achou um outro arquivo de projeto nosso mais parecido com aquele nome de produto do que o arquivo, do que o nome do arquivo que realmente era para ser produzido. Então, tudo isso tem que ser muito bem especificado. É interessante que você tenha uma documentação toda para isso, que já informe as dimensões da placa, informe o material isolante que vai ser utilizado, a espessura da placa de circuito impresso. Geralmente é o padrão, tá? A gente geralmente usa o padrão, né, nessas coisas. Geralmente o padrão é 1,6 milímetros. A espessura do cobre também é 35, 36 microns, geralmente é a espessura padrão. Indicar qual a máscara de solda, que muitas vezes isso pode descaracterizar o produto, se for um produto visível. Em outros casos também existem normas específicas, algumas normas, tinha umas normas médicas de equipamentos médicos hospitalares que exigia que a placa fosse azul, não podia ser verde. Então, tudo isso tem que ser observado e tem que ser devidamente documentado. Imagina você faz da cor que não é a cor do seu produto, ou da cor que a norma não permite que seja utilizado. Você vai ter que jogar fora aquelas placas, você não vai poder usar aquelas placas, né? Se os verniz vai ser aplicado sobre as vias, olha só. Então, tudo isso, o teste elétrico, importantíssimo. A gente padronizou sempre usar teste elétrico, porque a gente pegava muita placa com curto, e daí a gente só identificava o curto depois que a placa estava montada. Então, ainda mais uma placa grande, tipo, sei lá, uma placa do Pique Gênios, que era uma placa grande. Imagina, pegar o curto-circuito depois que a placa está toda montada. Então, a gente padronizou, não. Toda a placa tem que vir com teste elétrico. Se vai ter vinco, se vai ter rasgos, qual o tipo de metalização, que é aquele acabamento que eu falei na aula anterior, a gente usa sempre o HAL, o Hot Air Level, tá? Leveling, né? Tem um nome lá específico. É o Hot Air, tá? É o HAL lá deles. Tá? E é bom mostrar uma visão da placa, até como a placa vai ficar, para o seu fabricante não ter dúvidas daquilo. Então, tudo isso isso aqui é o mínimo. Eu vou ser sincero para vocês, pessoal. Isso daqui é o mínimo. Se não fizer pelo menos isso daqui, vai dar muito problema, tá? É capaz de dar muito problema. Isso que a gente está fazendo uma placa simples, dupla face. Agora, se você for trabalhar com uma placa multilayer, você tem que passar detalhado o stack, né? Essa pilha de layers, como você vai estar utilizando, como que vai ser as furações de vias. Tem que estar tudo muito bem detalhado. Tá, pessoal? E é lógico que isso daqui vai estar de acordo também com os arquivos de industrialização, os Gerbers e os arquivos de furação, que também são a documentação, são parte aí da documentação dos arquivos de industrialização da sua placa de circuito impresso. Você tem que saber normas técnicas que são exigidas para o mercado específico que você vai estar trabalhando, tá? Restrições e limitações de fornecedores, como eu comentei com vocês. Então, tudo isso é muito importante, pessoal, muito importante. Desde a documentação, passando aí pelos tipos... até porque, dependendo da norma, você não vai poder usar qualquer tipo de componente. Então, isso também vai impactar até na compra, no comprador lá, quem vai comprar o componente, de qual fornecedor, porque tem componentes específicos para uma determinada área, com graus de temperaturas diferenciados. Então, tudo isso tem que ser muito bem especificado. E os processos aí de produção e montagem você também tem que conhecer para possibilitar a correta produção da sua PCI e montagem do seu equipamento. Então, aqui é um fluxo básico aqui do nosso de projeto de placas de circuito impresso, então definição de todo o escopo, verificação das necessidades técnicas especiais, por exemplo, normas, fazer diagrama de blocos do seu sistema, né? Projetar de uma maneira que o seu projeto consiga ser mais facilmente replicável, que você possa muitas vezes até reutilizar partes desses blocos. Assim, até vi recentemente um artigo, né, que o pessoal estava falando
justamente sobre isso, né? De modularização de projeto de hardware, assim como existe a modularização de projeto de software, também modularizar o projeto de hardware e já trazer blocos prontos, pré-roteados. Hoje em dia tem muitas ferramentas que permitem esse tipo de de recursos. E notem que em cada uma das etapas eu coloquei aqui um semáforo, porque assim, é sempre importante a gente ter vários pontos de verificação na nossa metodologia, no nosso fluxo de projeto. Nas ferramentas de desenvolvimento, a gente vai ter pelo menos dois desses pontos de verificação: o ERC, o Electric Rule Check, e o DRC, o Design Rules Check, tá? Mas não significa que você só deva usar esses dois. Você deve usar quantos você achar interessante e importante para ter, né, pontos ali que você consiga avaliar as etapas, se elas estão transitando bem, para se tiver erro, esse erro não ser propagado, né? Quanto mais o erro se propagar, mais caro vai ser para trazer de novo o projeto para os trilhos, né? A gente tem que estar sempre cientes disso. Desenvolvimento daí, depois de fazer o diagrama, isso daqui também dá para fazer, essa parte aqui, nas ferramentas ECAD, né? Como por exemplo o KiCad, dá para trabalhar, dá para fazer um diagrama de blocos e dentro desse diagrama de blocos explodir com o esquemático, né? É o projeto que a gente chama de projeto hierárquico, então isso também é possível de se fazer. Não precisa fazer dessa forma com um projeto hierárquico, mas é possível de ser feito. Desenvolvimento do esquemático, seleção dos componentes. A seleção dos componentes, eu digo seleção dos componentes ali na ferramenta, né? Mas quais componentes, as normas, ambientes, né? Isso daí já tem que estar definido antes, né? No seu projeto, lá nas definições de escopo. Daí faz toda a parte de conexões elétricas, né? Tudo certinho, valores, deixa tudo bem documentado, bem certinho. Faz o Electric Relay Check. Electric Relay Check não é simulação, tá, pessoal? Isso daqui não é simulação. Isso daqui é verificação se as conexões estão corretas, se não tem terminal de componente solto, se não tem pinos que tem sinal de saída ligado em lugar errado. Tem todo um escopo ali de verificações que ele faz de algumas regras que ele considera como regras elétricas, mas são regras ali de conexão do seu circuito. Isso aqui não é simulação, tá? Em nenhum momento aqui a gente está falando de simulação. Simulação nós consideramos que já foi feito, que está lá dentro da definição do escopo, já foi testado, já foi feita uma prova de conceito, né, do seu sistema, e agora a gente está fazendo o desenvolvimento da placa de circuito impresso, tá bom? Daí a definição das regras elétricas e construtivas aqui, né, na questão da PCB, né? Posicionamento dos componentes, traçado das trilhas, e aqui outra verificação. Essas duas aqui elas são feitas dentro das ferramentas. Tá? Então tem o DRC, o Design Rule Check, onde a gente vai verificar se não teve curto-circuito, se as distâncias entre trilhas estão dentro do que a gente especificou, se as larguras mínimas de trilhas estão dentro do que a gente especificou. Então a gente pode criar, por exemplo, esse DRC de acordo com as regras de fabricação, né, os limites de fabricação do nosso fabricante. Então, se passar aqui no nosso DRC, significa que vai ser possível de se fabricar a placa naquele nosso fabricante. Por exemplo, é uma das formas de se fazer isso. Ele vai verificar todas essas características ali, né? De trilhas, de distâncias e assim por diante. E daí, feito isso, a gente pode então gerar os nossos arquivos, a nossa documentação aí de industrialização, fabricação e montagem aí da nossa placa de circuito impresso. E, por fim, aí uma geração de documentação. Aqui documentação de produção da PCI, depois aqui eu coloquei em outro bloco aqui a geração da documentação de montagem. Então, esse daqui é o fluxo básico, o diagrama básico aí de fluxo de projeto de placas de circuito impresso, tá? Não vou nem falar vamos dizer assim, não, se a gente
for considerar de um equipamento eletrônico, ainda vai ter outras coisas, né? Vai ter carcaça, vai ter outras coisas aí que também estariam inclusas. Aqui a gente está falando especificamente da nossa placa de circuito impresso, do projeto da placa de circuito impresso. Então, a parte do diagrama de blocos, ela é importantíssima, isso vai auxiliar a parte de reuso do código. Aqui mesmo, a gente utiliza muito isso, sempre utilizou, né, nos nossos esquemáticos, então ficava fácil, por exemplo, mudar o processador e reutilizar aquele projeto, né, criava uma nova versão, salvava com um novo nome, mas a gente conseguia de maneira simples reutilizar. Então é importante tá sempre pensando nisso e depois ir preenchendo os blocos com componentes. Tá? A gente não parte do micro e vai para o macro, né? A gente é que assim, aqui os nossos cursos técnicos de engenharia, de tecnologia, geralmente eles sempre abordam uma metodologia de projeto bottom-up, né? Sempre de baixo para cima. É sempre a gente pensando nos componentezinhos que vão montar os circuitinhos, que vai montar um bloco, que vai montar o nosso equipamento. Mas, na verdade, a concepção correta de projeto é o contrário. A gente define o escopo do projeto, né, lá de cima, lá do topo, top-down. A melhor filosofia de projeto. Define escopo, define todas as características, normas, o funcionamento, depois o funcionamento faz diagrama de bloco, depois vai preenchendo cada diagrama de bloco e por fim chega na nossa placa de circuito impresso, no esquemático e começa a fazer a parte ali realmente da eletrônica pesada ali por trás. Mas essa é a melhor forma de se pensar, sempre top-down, de cima para baixo, do macro até chegar no micro, e não ao contrário, do micro somando esforços para chegar no macro. Fazer do micro para chegar no macro, a chance de dar problema é sempre muito grande. Fazer do macro para chegar no micro, você reduz bastante os problemas da sua concepção de metodologia de projeto. Desenvolvimento do hardware, então, a partir aí desses diagramas, né, do esquemático, do PCB e assim por diante. Bom, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o histórico das ferramentas para desenvolvimento de projeto de placa de circuito impresso. Eu vou falar desse histórico aqui, um histórico geral, mas vou colocar como exemplos aqui desse histórico coisas que eu vivenciei aí na minha vida profissional aí, né? Que eu nessa área de eletrônica eu já tô há quase, se for contar desde a época que eu comecei o curso técnico, já há quase 30 anos, né? Já desde 1997. Mas profissionalmente mesmo, trabalhando desde 2000. Então já são aí quase 24 anos aí trabalhando. E acabei mexendo desde lá do curso técnico com várias ferramentas. Então acho que dá para a gente ver um pouquinho desse histórico de ferramentas de projetos de placas de circuito impresso aqui. E eu vou exemplificar aqui com algumas que eu trabalhei. Então, primeiro, né, todo o processo era manual. Quem já teve a felicidade ou infelicidade de fazer esses projetos aí, esses processos, deve se lembrar. Então tinha aquelas canetas, né? Pegar a placa virgem lá, passar aquelas canetas, tinha os decalques também. Mas parece brincadeira, mas esse processo aí, não assim passar caneta, né? Mas até o processo de decalque, ele chegou a ser usado de maneira industrial, vamos dizer assim, algo parecido com o decalque. Tinha uma coisa já melhor do que o decalque para fazer algo parecido com isso, que era a parte de serigrafia. Então, hoje em dia, a serigrafia é usada basicamente para a parte de silkscreen dos componentes, mas dá para fazer a serigrafia, o silkscreen, para também as trilhas, né, antes do processo de corrosão. Inclusive, hoje em dia está um pouco difícil de encontrar. Antigamente a gente encontrava mais gente que fazia, né, as telas de silkscreen. Eu cheguei a fazer placa com tela de silkscreen. Aqui em Santana tinha um lugar que fazia tela de silkscreen e a gente
fez lá e fez algumas placas lá, utilizando um processo razoavelmente até que bom, assim, para fazer placa de circuito impresso. Não era um processo tão ruim, não. Né? Mas aí é tudo manual, né? Repetibilidade ruim, se precisar fazer alguma alteração, complicado, né? Você já tem lá o silkscreen, e daí? E agora? Vai ter que fazer outra tela. Então, daí vinha aquelas questões, né? Quem trabalhou em empresas assim de equipamentos eletrônicos, né? De revisão de placa, daí fazia correções, assim. Eu trabalhei na Siemens lá em 2000 numa área que era de telefonia lá, mas não era telefonia móvel, era PABX, eram uns equipamentos assim, telefones, PABX, centrais, e tinha coisas de fazer modificação em placa lá quando eu entrei como estagiário, fiquei fazendo modificação em placa, traçando, passando wire up, cortando trilhas, né? Então, era não por causa do processo, né? O processo já não era desse daqui. Mas era o que acontecia muito, né? Porque era muitas vezes difícil de mudar o processo, principalmente de equipamentos mais antigos. Mas depois começou a aparecer ferramentas de desenvolvimento de projeto, né? Ferramentas CAD aí, que começaram a facilitar bastante todo esse processo. Uma das primeiras, não sei se é a primeira, mas é uma das primeiras ferramentas, e essa eu cheguei a trabalhar, se chamava Tango, PCB. E essa daqui era uma ferramenta para DOS, tá? Então ficou muito famosa essa ferramenta aqui. É, tem muita gente ainda que diz que essa e uma outra que eu vou mostrar, como já são muito antigas, hoje em dia pode usar sem licença. Eu não sei, eu discordo desse tipo de coisa, tá bom? Mas por incrível que pareça, foi essa ferramenta que foi o padrão assim da indústria por muito tempo mesmo. E aqui na Microgênios a gente foi revenda oficial do software Eagle por muito tempo, né? Hoje o Eagle não existe mais, virou o Fusion. Eu vou comentar sobre o Eagle aqui mais para frente. Foi comprado pela Autodesk, da Autodesk cortou, né, a relação com esses revendas, né, em cada país. A Microgênios era revenda aqui no Brasil, lá da Autodesk. Mas a gente vendia o Eagle, né? Então muitas empresas assim, e olha, por incrível que pareça, até 2014, 15, ainda tinha gente usando o Tango, viu, gente? Tinha gente lá que deixava um computador lá com DOS ou com algum emulador de DOS e usava Tango ainda para o projeto de placa de circuito impresso, por incrível que possa parecer. E era um software bom, não vou dizer que era um software ruim, mas, né, um software, né, que já com recursos, com, né, uma filosofia de projeto muito antiga, com recursos que já não eram mais tão bons. Mas foi um software muito usado. Eu lembro dos disquetes lá instalando esse software. Minha nossa. É, não sei, eu sou saudosista em muitas coisas, mas do Tango realmente eu não sou saudosista. Esse software ele tinha muitos problemas, problema de impressão, tinha problema com o monitor, tinha um monte de ajustes que tinha que fazer para fazer esse Tango funcionar. Mas foi uma ferramenta bem interessante, foi aí que realmente difundiu. Como eu volto a repetir, não sei se foi a primeira, tá? Ferramenta nessa área de CADs para eletrônica, mas com certeza dessas das antigas foi a mais famosa. Foi ela que realmente levou, mudou o patamar aí, né, dessa parte de projeto de placas de circuito impresso. Ela foi adotada em muitas e muitas empresas grandes no mundo inteiro. Essa ferramenta aí, o Tango. Depois depois veio o PICAD, tá? O PICAD, eu não me lembro o nome da empresa que fabricava, que desenvolvia o PICAD. É, mas eu sei que ele se juntou, que hoje juntou com uma outra que fazia o Protel, né? Que eram duas ferramentas concorrentes, assim, nessa época. Aí já é começo dos anos 2000, né? E
E daí virou o Altium Design, né? Daí eles, uma empresa comprou a outra e eles começaram, tiraram esses nomes e começou o desenvolvimento do Altium Design. Mas eu trabalhei com o Picad, mas assim, o Picad eu considerava, muita gente gostava porque ele tinha o fluxo de trabalho muito parecido com o Tango. Então era como se fosse uma evolução do Tango, né? E tanto o Tango quanto o Picad eles tinham coisas boas, né? Então eles tinham uma capacidade de edição de itens, de pegar uma ilha específica do componente e mexer, sem mexer na biblioteca. Tinham várias coisas interessantes, mas eles também tinham algumas coisas bem ruins. E uma coisa que eu não gostava, que eu achava muito ruim, era o processo de migração do esquemático para o PCB. Como eram ferramentas pensadas para trabalhar de forma independente, o esquemático e o PCB, essa integração, ela não era uma integração assim orgânica, uma integração simplificada. Ela tinha todo um processo de exportar netlists, depois carregar o netlist no PCB e sinceramente eu acho isso não gosto dessa metodologia, tá? Não gosto dessa metodologia. Não acho boa essa metodologia. Mas as ferramentas atuais, aí como o Eagle, e não sei se o Eagle foi o primeiro que trouxe esse recurso, mas com certeza foi um software que popularizou esse recurso, veio com tratando o projeto da PCB, né, como um todo, como uma hierarquia de projeto mesmo, né? Então, tendo o esquemático e o PCB, só que não de forma totalmente independente, de forma associada num projeto e com os recursos chamados de Forward Back Annotation. Então, principalmente o forward, né, que é a anotação num sentido para frente, vamos dizer assim, significava que toda a modificação que era feita no esquemático ela se refletia no PCB de forma automática. Isso é muito interessante. Isso facilitou bastante o desenvolvimento aí. Realmente isso agilizava muito o desenvolvimento do projeto, agilizava muito, e daí eles começaram já a estar integrado, então, no símbolo do componente, o package, né, o footprint, o que vai representar lá o encapsulamento, então esse tipo de coisa começou a facilitar muito, usamos muito o Eagle, né, como eu falei, a Microgenius foi revenda oficial do Eagle aqui no Brasil por muito tempo, né? Então, eu vendi muito o Eagle, aí substituí muito Tango por Eagle, ganhei muita concorrência também do Altium com o Eagle, porque o Altium é uma ferramenta muito boa, mas é uma ferramenta muito cara, né? Essa é a verdade, é uma ferramenta extremamente cara para muitos padrões de empresa aqui no Brasil. Então, o Eagle era uma ferramenta bem interessante aí de se trabalhar. E só que por volta de 2016, mais ou menos, 2017, a Cardsoft, que era uma empresa alemã, que na verdade ela já tinha sido parcialmente vendida, né? Ela já fazia parte da Farnell, do grupo Farnell, depois o grupo Farnell teve problemas financeiros, teve que se desfazer de coisas para fazer caixa e acabou vendendo a Autodesk, a Cardsoft para a Autodesk. Daí a Autodesk precisava de uma ferramenta de CAD assim para eletrônica para compor, né, os conjunto de ferramentas dela, que ela já tem várias ferramentas, e ela acabou adquirindo a CADSoft, daí mudou as questões de contrato e assim por diante. Ela ainda chegou a fazer algumas versões do Eagle, porque o Eagle antes da Autodesk estava na versão 7, chegou aí até a versão 9.6, se não me engano, com a Autodesk, mudando muita coisa, inserindo vários recursos, mas depois de um tempo mudou para assinatura, o software não era mais licença definitiva, era assinatura, mas depois de um tempo eles acabaram descontinuando o Eagle e os recursos do Eagle foram para uma outra ferramenta chamada Fusion 360. É uma ferramenta legal, é uma ferramenta já integrada tanto a parte, né, de projeto mecânico quanto a parte de projeto eletrônico, então dá para fazer tudo de forma integrada, já a placa e a carcaça e assim por diante. Mas ela é uma ferramenta muito pesada, eu considero essa ferramenta muito pesada
nesse notebook aqui que eu utilizo aqui para as aulas, tudo, que já um notebook antigo, né? Já tem quase 10 anos aqui o notebook, mas era razoavelmente é, um poder de processamento razoável. Era um i7 da época lá, de 2014, 2015, mais ou menos, e tem 16 GB de memória RAM. Então, não é tão ruim, mas já ficava lento. Esse Fusion 360 já ficava lento aqui. Ainda mais que aqui não tem placa de vídeo dedicada, né? Hoje em dia, essas ferramentas elas precisam de placa de vídeo dedicada, precisam de. Só funcionam com 64 bits. Então, quem tem sistema operacional de 32 bits também não funciona mais. Se bem que acho que nem o KiCad. Acho que o KiCad também hoje em dia só funciona com 64 bits, né? Processador de 32 bits realmente só usando versões de software antigas, sei lá, a versão 7 do Eagle, coisas assim. Mas é uma ferramenta muito legal, mas ela é uma ferramenta pesada e ela é uma ferramenta por assinatura e razoavelmente não é impeditivo para uma empresa, mas muitas vezes para uma empresa pequena, para uma pessoa que vai usar aí para fins profissionais, mas ela sozinha acaba ficando caro. Para fins pessoais, para fins educacionais, pode usar a versão Maker, a versão de estudante do Fusion 360. Basta fazer um cadastro lá no site da Autodesk, né? Você pode estar utilizando o Fusion é, aí de forma gratuita aí para que não seja para fins profissionais, tá bom? Mas tendo todas essas questões, eu acabei conhecendo o KiCad, né? Eu já via muita gente usando o KiCad. Eu não gostava, sou sincero, não gostava do KiCad até a versão 4, 5, justamente por essa parte da integração entre o esquemático e o PCB. Agora, a partir da versão 6, ficou bem melhor, né? Agora a gente já está na versão 8, então tá bem interessante, tá fácil esse processo. Não é tão automático como era o Eagle, né? O Eagle era mais automático ainda, mas é um processo bem interessante, bem simplificado, tá? Que não precisa ficar fazendo grandes retrabalhos assim para você trazer do esquemático para o PCB e quando fizer alterações no esquemático, passar essas alterações para o PCB. É um software gratuito, um software com bastante recursos, inclusive já com visualizador 3D. Então é uma ferramenta bem interessante. É uma ferramenta que ela já tem um legado bem grande. Eu até estava vendo no site do KiCad, o desenvolvimento já começou em um projeto lá de um francês em 1992, para vocês terem uma ideia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, se a gente vir aqui About, KiCad, aqui ó, no histórico, eles falam lá que o projeto original foi de Jean-Pierre Charras aqui, e começou em 1992. Mas depois disso, o KiCad, por ser open source, ele ficou nas mãos, né, realmente uma fundação, né, que cuida do projeto. Essa fundação ela recebe doações anuais para estar mexendo no projeto. Geralmente as doações são da ordem de 100 mil francos suíços, se não me engano é isso, 100 mil francos suíços por ano, pelo menos. Tem várias empresas que são é, contribuidoras do projeto. Cadê? Aqui, ó, patrocinadores. Tem várias empresas, né, grupos, olha lá, que são patrocinadores do projeto, que investem dinheiro no projeto. Então é uma ferramenta bem profissional, bem estável. O fato dela ser open source, no meu caso, não é irrelevante, vou ser bem sincero, tá?
Acho interessante, né? É legal essa a filosofia, mas aqui no caso, para mim, ela é uma questão irrelevante, porque eu não vou mexer no código-fonte do software. Mas é uma possibilidade. Quem tem esse conhecimento, né, pode customizar o software, pode utilizar o software, criar uma outra versão. Inclusive, tem uma outra empresa que usa o KiCad, né, e cria, né, versões específicas para clientes e cobra por suporte. Então, é bem interessante. Mas a versão geral de uso, que agora está na versão 8.0.3 ou ponto 4, está muito boa, muito confiável, gera os arquivos de industrialização, tem visualizador de Gerber, tem calculadora de várias coisas interessantes para a parte de eletrônica, tem ambiente para você desenvolver o componente, né? Fazer o componente, o encapsulamento, tem visualização 3D, exporta, né? Arquivos para integrar com ferramentas CAD mecânico 3D. Então, é uma ferramenta muito boa e gratuita. Então, é a ferramenta que a gente adotou agora aqui na Microgênio, já há alguns anos. Estou usando ela desde a versão 6, mais ou menos. Desde a versão 6 eu estou utilizando. Agora, anualmente, eles estão lançando uma nova versão. Como a gente está falando de histórico aqui, eu coloquei esse Flux aqui, né? Então, como assim? Como um ponto de interrogação. Será que esse é o futuro das ferramentas de projeto de placas de circuito impresso? Essa é uma ferramenta online. Ela tem, segundo os desenvolvedores, trabalha com inteligências artificiais que te ajudam no desenvolvimento do projeto. Tá até aqui. Eu até deixei aqui também o link, o site deles aqui, Flux, tá? Daí vocês conhecem, eu ainda não usei. Uma hora eu tenho que mexer, que testar, né, que trabalhar, mas segundo eles, para criação de componentes, de bibliotecas, tudo é muito facilitado, dá para reutilizar blocos, a inteligência artificial te ajuda nos projetos. Então, interessante. Parece ser bem interessante, mas eu, sinceramente, ainda não usei. Mas vale a pena aí. Quem gosta, né, dessas ferramentas, eu ainda vou usar. Sim, vou testar. Vale a pena conhecer aí. Eu coloco esse como uma interrogação. Como a gente está falando de histórico aqui, coloco como uma interrogação aqui. Se esse tipo vai ser o futuro aí das ferramentas CAD para projetos de placas de circuito impresso, alguma coisa em nuvem, né? Não sei. É uma interrogação aí que eu deixo para vocês. E não vim aqui falando de todas as ferramentas. Eu quis mostrar um pouco do histórico das ferramentas, tá? Mas existem várias ferramentas profissionais, várias ferramentas gratuitas, várias ferramentas de preços muito altos, né? Empresas gigantes utilizam ferramentas assim com recursos incríveis, tá bom? E na sequência, então, eu fiz um quadro aqui onde eu tento, de certa forma, separar essas ferramentas aí. Bom, eu tento separar essas ferramentas em alguns grupos. No grupo que eu considero hobby, né, que é para fazer coisas para uso pessoal, para hobby, mas que não necessariamente para produzir, para coisas realmente profissionais, porque tem limitações. O grupo Pro Standard, que eu considero assim o nosso grupo, o grupo da maioria dos brasileiros aqui, das empresas brasileiras, que são ferramentas boas, que têm confiabilidade, que podem ser usadas para fins profissionais, não são as melhores do mundo, mas elas têm um preço que é justo, vamos dizer assim, um preço viável para o nosso tipo de projeto. E as ferramentas premium, que daí são para coisas específicas, são ferramentas caríssimas, tá? Mas que são ferramentas muito boas. Sei lá, por exemplo, vou chutar aqui, cara, a Boeing. A Boeing provavelmente não vai usar, sei lá, o Fusion, né? Não sei. Eles vão usar alguma coisa melhor, uma coisa já muito mais específica, com
capacidades muito maiores, com tipos de simulações muito específicas, né? Por exemplo, simulações de integridade de sinal, coisas desse tipo, que não vão ter, por exemplo, nas ferramentas aqui Pro Standard, tá? Eu faço uma ressalva aqui no de hobby, o Easyeda, eu tenho visto que ele tem evoluído muito, tá? Então o Easyeda a gente até pode já considerar aqui como o Pro Standard, tá? Eu acabei não mudando isso daqui, acabei esquecendo de mudar, mas ele evoluiu muito, a gente já pode colocar. Eu vi projetos bem interessantes, assim, complexos, utilizando o Easyeda, tá? O Fritz e o Tinkercad são ferramentas realmente só para hobby, não dá para usar isso daqui para fins profissionais, tá, pessoal? Isso aqui não é só mesmo para hobby. O Pro Standard, que é aqui a maioria das ferramentas, tem ferramentas muito boas aqui, tá? Não tem mais o Eagle, então agora seria o Fusion, tem o KiCad, tem o Deep Trace, tem Design Spark, tem o Circuit Studio, tá? Se eu estiver esquecendo de alguma, vocês complementam aí, dão dicas, mas eu considero todas mais ou menos para o mesmo nicho de aplicação, tá? Todas mais ou menos para o mesmo nicho, e como eu falei, podemos até colocar o Easyeda aqui também, todas mais ou menos para o mesmo nicho. Então, note que nesse nicho aqui, o KiCad, que é uma ferramenta gratuita, ele atua perfeitamente. Então, é bem interessante a utilização. Ele não vai ter algumas coisas? Não, por exemplo, a maioria dos recursos ele vai ter. Um recurso que algumas pessoas gostam, que não é totalmente integrado nele, é, por exemplo, a parte de roteamento automático de trilhas. Você precisa usar um um plugin aqui, né, que com o free routing para fazer o roteamento automático. O intrínseco dele não é, mas dá para fazer. Tem uma outra ferramenta também gratuita, um roteador razoável, que é o free routing, que você pode instalar um plugin e utilizar, tá? Então, até isso tem. E depois vem as ferramentas premium, né? Realmente essas daqui são ferramentas, nossa, incríveis, assim, né? Poderosíssimas, muitas vezes com níveis de licença diferenciados, mas igual uma vez eu vi um cara falando, por exemplo, do Orcad, né? O cara falou assim, que é uma ferramenta que começa de algumas dezenas de milhares de dólares e termina em alguns milhões de dólares, né? Então, são ferramentas, assim, muito boas, mas para nichos muito específicos. Eu via por exemplo, eu lembro de empresas que eu vendi o Eagle. Cara, eu vendi o Eagle por 1/10 do valor, por exemplo, do Altium, tá? E eu não tô falando mal do Altium. O Altium é uma baita ferramenta, cara, uma baita ferramenta, muito boa. Se você tiver a possibilidade, se você quer trabalhar nessa área de projetos de circuitos impressos em empresas grandes, vale a pena conhecer o Altium. É muito pedido e muitas vagas de emprego pedem o Altium, tá? O conhecimento do Altium. Mas se você tem uma empresa pequena, média, ou se você é um profissional, vai usar para fins comerciais, não é legal ficar usando um negócio, um crack, né? Um software pirata, esse tipo de coisa, meu. Quando a gente tem lá, ah, sei lá, eu tenho 42, há mais de 20 anos atrás aí, quando eu tinha 15, 16 anos, né, a gente usava, mas, né, estava fazendo curso técnico, mas hoje em dia a gente percebe que isso não vale a pena. A ferramenta, você não pode ter dúvida na ferramenta que você utiliza. A ferramenta ela tem que ser confiável. Sempre que você utilizar alguma coisa pirata, você não vai ter confiabilidade naquilo, cara. E pode estar alguma coisa, algum vírus, alguma coisa, um backdoor aí no seu computador, não vale a pena, e principalmente dentro de empresa, cara. E outra coisa, não caia nessa história aí de que o Picad, porque é muito antigo, o Tango, não tem mais licença, você pode usar normalmente, que isso aí é furada também, cara. Tem software gratuito, usa o KiCad, então, tá? Não vale a pena, não vale a pena. É muita dor de cabeça, ainda mais para a empresa, por causa de coisas desse tipo. Não vale a pena. Sinceramente, não vale a pena. Mas se você, estudante, profissional,
Acho que tem até uma versão do Altium para uso pessoal para estudo, ou trial para estudo. Vale a pena conhecer também, é uma ferramenta muito boa, tá? O PEDS, se não me engano, não é mais esse nome. O PEDS era de uma empresa chamada Mentor Graphics, e a Mentor Graphics foi comprada por uma parte da Siemens, né? E agora acho que é um outro nome, porque eu recebo a newsletter, eu recebi a newsletter do PEDS e agora é uma newsletter da Siemens. Não, acho que não tem mais esse nome. Mas também ferramenta muito boa, mas caríssima. Mas, cara, uma ferramenta. Se vocês virem vídeos assim dessas ferramentas aqui trabalhando, tipo do PED, vocês vão traçando trilha, traçando barramento de trilhas, assim, ajudando, autocompletando traçados. Uma coisa incrível. Um negócio realmente muito legal mesmo, tá bom? Mas pro nosso foco, o KiCad é ótimo, cara. Ótimo, ótima ferramenta realmente muito bom, gratuita, profissional, confiável, com equipe de desenvolvimento. Se você quiser pagar suporte, você pode pagar suporte. Tem muito conteúdo disponível lá no site, né? Tem uma base de usuários muito grande, então muito interessante a utilização aí do KiCad. E por falar no KiCad, então, mais alguns detalhes dele. É uma ferramenta madura e profissional, projeto iniciado em 92, desenvolvimento e atualização constante, igual eu estou falando, todo ano está sendo lançada versão nova do KiCad. Apoio de empresas, inclusive empresas grandes, institutos de pesquisa, desenvolvedores. Possui de forma integrada todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de projeto de PCB, inclusive visualizador de Gerber embutido, geração dos arquivos de industrialização de maneira confiável em vários formatos que são reconhecidos pelos fabricantes de PCB. Mandei os meus Gerbers, tanto aqui no Brasil quanto lá para aqueles fabricantes chineses, todos reconheceram, não deu nenhum erro. Ótima ferramenta, uma vasta biblioteca de componentes, base de usuários relativamente grande, fácil de integração com ferramenta CAD 3D de projetos mecânicos, o FreeCAD, então também tem isso. Então, se você quer usar alguma coisa assim, um conjunto parecido com o Fusion 360, dá para usar aqui, é o KiCad e o FreeCAD, dá para usar, tá? Fica um fluxo de trabalho bem parecido com o do Fusion 360. É gratuito, open source, né? E pode ser utilizado aí de forma livre e gratuita. Aí, então, o esquemático, o PCB, visualizador de Gerber, aqui a tela, né, de visualização do projeto, né, a tela inicial, então, editor esquemático, editor de símbolo, editor de PCB, editor de footprint, visualizador de Gerber, conversor de imagem para você poder inserir imagens no seu projeto, calculadora com várias ferramentas aí de cálculo, da área de eletrônica e também de cálculos baseados lá na norma de placas IPC para você determinar, por exemplo, larguras de trilhas, coisas desse tipo, ambiente para você desenhar aquela sua margem, né, a sua folha de desenho, né? E também tem plugins, dá para instalar plugins, tem vários plugins, como eu falei, por exemplo, do roteador automático lá do FreeRouting. E aqui uma imagem da integração do KiCad com o FreeCAD. Então você pode exportar a sua placa lá para o FreeCAD e lá no FreeCAD você pode então desenhar o case, a carcaça, né, fazer o projeto mecânico integrado. Então são duas ferramentas gratuitas muito boas, tá? Muito boas e relativamente leves, né? Porque hoje em dia as ferramentas estão muito pesadas. Então, se você tem um notebook, um computador aí um pouquinho mais antigo, pode ser que você tenha muita dificuldade aí para usar essas ferramentas mais modernas, aí mais pagas, tá? Então essas daqui são ferramentas que além de serem gratuitas, elas também são compatíveis aí até com computadores mais fracos. Tá bom, pessoal? É lógico que também não dá para usar aqueles computadorzinho também
de, de, de biscoito, né? De doce que vem no doce, porque daí também não vai funcionar, né, pessoal? Hoje em dia, tudo, infelizmente, tudo já, igual eu falei, tudo já, hoje em dia é tudo 64 bits, né? Você pegar um computador muito antigo, não vai rodar. Daí você tem que pegar versões antigas dos softwares e assim por diante, tá bom? E é isso. Então, finalizamos aqui mais uma parte aqui, a nossa terceira parte desse aquecimento para o nosso mini curso de sábado. Então, você que é aluno da Microgênios vai participar. Para participar, tem que ter uma conta aí do Gmail, tá? Um e-mail do Gmail. Vai ser disponibilizado lá dentro da Microgênios Academy. Depois eu vou mandar mais informações explicando aí sobre isso. Para participar, vai ser via Google Meet fechado, então você vai poder participar, vai poder falar, vai poder tirar dúvidas, tá bom? E se você ainda não é nosso aluno, ainda dá tempo, faça sua matrícula aí ou rematrícula na Superformação, tá com desconto especial, né? Tem acesso a todo o conteúdo da Microgênios, tem acesso à formação de programadores especialistas em microcontroladores, a formação Internet das Coisas, 2 cursos feitos pelo professor, mestre Fernando Simplício de Souza, um dos principais especialistas aí nessa área de projetos com microcontroladores e IoT do Brasil. Tem o conteúdo da nova formação para iniciantes lá com a Lab Gênios, que inclusive eu estou fazendo encontros ao vivo semanais com o pessoal. Tem acesso a todo o conteúdo do Clube de Membros Microgênios, que são mais 50 cursos e mais 45 gravações de seminários, tudo com certificado, com todas as informações, código de validação do certificado. Tem acesso a uma conta gratuita do Geniote, a nossa plataforma aí de internet das coisas, e ainda pode participar aí dos mini cursos. Este sábado, agora, dia 20/7, um mini curso Projeto de PCB com o KiCad V8. E no próximo sábado, dia 27, programação Raspberry Pi Pico utilizando MicroPython. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Bons estudos e projetos para vocês.